Quando é que essas contas vão ser desbloqueadas, as bancárias? Ainda alguém continua, várias pessoas ainda continuam sob bloqueio. Quando vão acabar com isso? Isso não basta para a OEA? Não basta para que os deputados e senadores acompanhem a visita oferecendo provas? É difícil recolher esse material? Tá, então chega de boa educação, visita, isso daí é do cerimonial. Cerimonial resolve. Agora conversa com um ministro que leva o outro para explicar o que eles estão pensando que são. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Direita brasileira relata abusos de ministros do STF à OEA. É isso mesmo. Parlamentares se reuniram nesta terça-feira com representantes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Nesta terça-feira, deputados e senadores de direita se reuniram com o presidente da Organização dos Estados Americanos, Pedro Vaca, para tratar sobre a questão da liberdade de expressão no país. O encontro foi realizado em Brasília. Pedro Vaca, que é relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ouviu os relatos dos parlamentares sobre o que seriam abusos ocorridos no Brasil pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles também falaram sobre investigações da Polícia Federal, suspensões de perfis em redes sociais e ainda comentaram as penas impostas aos manifestantes investigados no episódio de 8 de janeiro. Pedro Vaca também questionou os parlamentares sobre alguns temas como desinformação e debates do Poder Legislativo. Entre os representantes no encontro estavam o deputado Marcel Van Hatten, a deputada Carla Zambelli, a deputada Bia Kicis, o deputado Nicolas Ferreira, o deputado Gustavo Gar, o senador Eduardo Girão, o senador Magno Malta e outros. O relator da OEA se diz impressionado com as denúncias sobre a liberdade de expressão. Em entrevista recente, Pedro Vaca, relator da comissão enviada pela Organização dos Estados Americanos ao Brasil, fez um relato do que viu. Abre aspas. O tom dos relatórios é realmente impressionante. Fecha aspas. O relator especial para a liberdade de expressão da OEA também comentou a reunião com a Suprema Corte. Abre aspas. Eles comunicaram um comunicado da imprensa sobre a reunião. Essa é a voz deles. Teremos o nosso posteriormente. Fecha aspas. O cerco está se fechando como nunca antes. Em nota, o STF informou que Barroso falou sobre a atuação da Corte para combater publicações de congressistas que supostamente defenderam agressões a ministros, ataques às instituições, a politização das Forças Armadas e a alegada articulação de um golpe de Estado. Já o ministro Alexandre de Moraes justificou que o bloqueio do X ocorreu devido à decisão da empresa de retirar o representante legal da plataforma no país. O ministro negou um suposto quadro generalizado de remoção de perfis na rede social. Disse ainda que em 5 anos, 120 perfis foram bloqueados por causa de publicações com conteúdo considerado ilegal. A nota do Supremo Tribunal Federal ao que foi conversado ali entre os ministros do Supremo e os integrantes da OEA, o que a gente pode esperar, Cauti? Primeiramente, dizer que não existe conteúdo ilegal na internet. E o que eles estão falando é uma clara falsidade, porque nesse país não existe lei contra as fake news, não existe lei que define o que é verdade e o que não. Tirando questões como instigação a crimes, pedofilia, etc., que não era o caso, evidentemente estamos vendo casos de censura, episódios de censura contra opiniões que desagradavam ministro do Supremo. Então, o que é inconstitucional? Então, o Supremo Tribunal Federal está mentindo nessa nota e atuando de forma inconstitucional. E um representante da OEA, como é o Pedro Vaca Villarreal, vai claramente ver isso e relatar isso para que o mundo inteiro, não só os membros da OEA, mas o mundo inteiro saiba disso. Agora, me surpreende como, vamos dar uma olhada nessa nota de novo, me surpreende como o STF escreva um negócio desse numa nota
Oficial, conteúdo ilegal do quê? Na base de qual lei? E na base de qual procedimento e qual acusação e qual processo? 120 perfis. O Guilherme Fiuza, o nosso colega, publicou qual conteúdo ilegal? Ou o Luciano Hang publicou qual conteúdo ilegal? Ilegal por quê? Na base de qual lei? Então, assim, o Supremo Tribunal Federal, ele não apenas está triturando a Constituição, mas está se vangloriando disso e escrevendo isso para que o mundo, assim, que a história relembre como isso estava sendo feito. Então perderam a vergonha, perderam completamente o pudor e provavelmente não entenderam a gravidade da coisa de um autorrepresentante, um representante especial da OEA para a liberdade de expressão visitar o Brasil e questionar o que está acontecendo, é porque claramente está alguma coisa muito errada por aqui. E lá em Washington eles sabem e só precisam apurar para depois tomar as devidas providências. Pois é, Augusto, isso que o Carlos relatou, vários perfis foram removidos por ordem do Supremo e do TSE sem que eles informassem exatamente qual foi o termo, qual foi o tweet, qual foi a declaração. Foi de forma generalizada, as pessoas não conseguiam nem se defender. Não informaram nem antes nem depois. Aí depois é censura prévia. Os advogados não têm acesso ao teor, ao conteúdo do do material em que o Alexandre de Moraes se baseou para punir. Ponto 1. A censura é proibida pela Constituição. A liberdade de expressão é assegurada explicitamente. Ponto. No encontro do representante da Oeste com o emissário da OEA, nós vamos mostrar só obviedades. Primeiro, está aqui a Constituição. Eles violaram a Constituição com base em quê? Sim. Eles não estão explicando nada. Sim, não, é porque o pessoal ameaçava o Estado de Direito. Em que artigo está aí e quais as provas? Quais as provas? Como é que se vai defender uma pessoa? Como é que eu vou me defender de uma acusação que eu desconheço? Isso aí já mostra, isso é o suficiente para se escrever um livro eterno, como é o Processo, do Kafka, para você mostrar que a realidade, que a ficção imita a realidade, é inferior à realidade, como no caso de 1984. Né? Você tem clássicos que criaram um mundo pelo avesso e que nós estamos vivendo no Brasil. Eu mostraria ao emissário da OEA o livro do Alexandre de Moraes. Está aqui, ó. O Alexandre de Moraes explicando, o livro do verdadeiro Alexandre de Moraes, o antigo. Olha aqui, não mudou nada, a Constituição é a mesma, está aqui o que ele diz. Agora é o seguinte, eu estava vendo, o que está me interessando atualmente é o assunto dos que têm a conta bloqueada. Porque eu comecei a pensar no que me aconteceria se eu tivesse a conta bloqueada. Nunca vivi essa situação, é uma situação kafkiana. Alexandriana, é isso aí. E a pessoa não tem como se virar, quer dizer, você não pode receber dinheiro do teu irmão que resolve te ajudar, ou dos amigos que resolvem te ajudar. Ele fecha uma conta, bloqueia uma conta de uma garota, filha do Daniel Silveira, por quê? Porque ela poderia dar o dinheiro para o pai, quer dizer, está impedindo que a pessoa sobreviva. Esse é o ponto, está condenando a morte pela fome, pela penúria, está condenando a família à humilhação. O que ele pensa que é? Com base em quê? Então é o seguinte, tudo bem, os encontros são marcados pela boa educação, as pessoas se cumprimentam e tal. Agora é preciso haver alguma dureza na cobrança e na exigência de explicações. Está muito educado esse negócio, está na hora de cobrar. No caso da Oeste, está tudo publicado nos jornais. O Alexandre de Moraes exigiu que um juiz, desembargador, trabalhava sob as ordens dele, ordenasse a um outro funcionário da Justiça que recorresse à sua criatividade para inventar, para mentir, de maneira a incriminar a revista Oeste em algum crime que não cometeu. Isso já não basta? Já não mostra que a imprensa não é livre? Ele não sente o medo, conversando com pessoas que ainda não foram
que ainda não tiveram removidas as injustiças acumuladas pelo Alexandre de Moraes, quando é que essas contas vão ser desbloqueadas, as bancárias? Ainda alguém continua, várias pessoas ainda continuam sob bloqueio. Quando vão acabar com isso? Isso não basta para a OEA? Não basta para que os deputados e senadores acompanhem a visita oferecendo provas? É difícil recolher esse material? Então a gente está assistindo, é um desfile que não é um desfile carnavalesco. Tá? Então chega de boa educação, visita, isso daí é do cerimonial. O cerimonial resolve. Agora conversa com um ministro que leva o outro para explicar. O que eles estão pensando que são? Esse tipo de desrespeito fica por isso mesmo? O representante da OEA não tem um procedimento a seguir? Tá? Não tem uma honra a defender? É isso que eu espero. Nós fizemos uma reunião, acho que foi ano passado, na sede da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e eu lembro que eu falei uma frase lá nessa audiência. Eu disse que as pessoas que estão aqui, por estarem aqui, eu estava no seu escritório, lá na sua sede. Nós corremos os riscos agora, a partir de agora, de sermos perseguidos no Brasil por estarmos vindo aqui denunciar o que está acontecendo lá. O senhor lembra disso? Eu falei que nós que estamos aqui, a partir de agora, somos alvos do STF. Desde então, Marcelo Bonratto foi colocado em um inquérito por suas palavras, sendo que ele é um deputado federal, ou seja, ele é inviolável por suas palavras. Carla Zambelli foi decidido por uma corte aqui no Brasil que ela deveria perder o mandato dela pelas palavras dela. Bia Kicis colocado no inquérito por causa de suas palavras, eu colocado em inquérito por causa de minhas palavras, e muito provavelmente todos que estão aqui estão em inquéritos, não por roubar, não por desviar dinheiro público, não por cometer crimes, por nossas palavras. Nós somos parlamentares. Parlare é a nossa função. Nós temos a blindagem sagrada da Constituição de podermos falar o que nós quisermos, e somos todos agora réus por nossas palavras. Então, quando o Marcelo Bonratto disse que, pela nossa percepção, a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos não faz parte da solução, mas parte do problema, eu sou obrigado a concordar com ele. Se alguma coisa tivesse sido feita desde as primeiras reuniões, talvez hoje nós não estaríamos nessa situação calamitosa, desastrosa que a gente se encontra. Então, eu poderia aproveitar esses 5 minutos para fazer uma defesa, explicar para o senhor todos os crimes que o STF cometeu contra mim. Eu preparei, bonitinho, muito bonitinho eu preparei, mas eu não vou falar sobre mim. Eu fiz um vídeo sobre isso daqui ontem, não sei se o senhor assistiu. Assistiu? Porque 5 minutos não dá tempo. Mas eu preparei algo melhor. O senhor ontem teve uma reunião justamente com as pessoas que se posam como defensores da democracia, baluartes da verdade, aqueles que defendem as instituições. E eles falaram para vocês algumas coisas que não têm a menor relação com a realidade. Tudo começou, a censura no Brasil começou com aquilo ali. Quando uma investigação da Lava Jato descobriu que o ministro do STF estava envolvido no maior esquema de corrupção que o mundo já viu. E naquele momento, esse ministro, Dias Toffoli, que era presidente da Suprema Corte, decidiu censurar esse artigo dessa revista famosa, determinou que as revistas fossem recolhidas nas bancas de revistas e basicamente criminalizou qualquer um que falasse sobre isso. Em sequência, ele abriu um inquérito de ofício que é ilegal no Brasil, entregou esse inquérito na mão do Alexandre de Moraes, o que também é ilegal, porque tem um sistema que faz uma distribuição aleatória, e o Alexandre de Moraes, há 6 anos, vem usado esse inquérito para destruir toda e qualquer pessoa que demonstre desaprovação com a Suprema Corte. Só por uns 2 minutos aqui, Mário. E o Barroso e os ministros do STF interferem ativamente no Congresso. Quando nós tentamos e aprovamos uma lei para voto impresso, onde as leis da urna eletrônica, o voto seria impresso e cairia dentro de uma urna física, sem encostar nesse papel, o Barroso foi até o Congresso, chamou presidentes de partidos e falou com eles, dizendo, não é para passar essa lei. Eu proíbo. Se vocês passarem essa lei, vocês serão perseguidos. Isso saiu na imprensa, senhor. Saiu na imprensa.
Contra voto impresso, Barroso busca cacique central em oposição. Alexandre de Moraes também foi lá, chamou os presidentes de partidos e falou, não é para aprovar essa lei. E ameaçou essas pessoas. E por isso nós não temos o voto impresso, que inclusive foi aprovado no Congresso. Bom, nesse dia que o Barroso, na comissão, nesse dia que o Barroso e o Alexandre de Moraes foram ao Congresso ameaçar políticos para que eles não votassem uma determinada lei, nesta reunião, senhor Vaca, nesta reunião, estava essa pessoa aqui, ó, Paulinho da Força. Essa pessoa estava sendo procurada pela justiça brasileira por um esquema de corrupção. Ele estava na reunião com o Barroso e Alexandre de Moraes. Ele é o presidente de partido. Um corrupto que estava sendo procurado pela justiça. Estava na reunião com 2 ministros da Suprema Corte para impedir que o voto impresso fosse aprovado. Não encontram ele para uma citação, para uma intimação, mas encontram ele para impedir que o projeto seja aprovado na Câmara dos Deputados. Para concluir, eu estou chegando na minha conclusão, nós temos uma Suprema Corte que apenas no ano passado tomou 52 mil decisões. 52 mil decisões para 11 ministros. Isso dá 4.700 decisões por ministro no ano de 2024. Senhor Vaca, cada ministro da Suprema Corte do Brasil decidiu, ou seja, analisou, leu e decidiu 15 processos por dia. Como é possível uma pessoa, um juiz, ler, analisar, ponderar, elaborar, ouvir os 2 lados e julgar 15 processos por dia? Isso não existe. A Suprema Corte brasileira atribuiu para si todas as decisões do judiciário brasileiro. Não só a censura. E aí que está a questão. Quem reclamar disso é censurado. Recentemente eu recebi a Polícia Federal na minha casa, às 6 horas da manhã, com armas em mão. Com armas em mão, apontando para o meu filho. 6 horas da manhã. Porque o Alexandre de Moraes queria pegar o meu celular e ver o que eu estava conversando com Elon Musk. Então é isso. É isso. Que vocês façam alguma coisa e façam valer a existência dessa instituição. Porque se vocês forem esperar o Brasil virar uma Venezuela, aí o senhor vai ter que fazer igual o senhor faz agora no seu Twitter, que é fazer notas de repúdio por jornalistas que estão presos, nota de repúdio por pessoas que estão presas em ditaduras. Mas eu nunca vi o senhor fazer uma nota de repúdio para Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Fiuza, para o Tavares, um jornalista português que ao entrar no Brasil foi impedido de entrar aqui pela Polícia Federal, pela Vicky, uma jornalista alemã que também foi detida no aeroporto. Eu nunca vi fazer uma nota de repúdio pelo Terça Livre, a maior empresa de jornalismo conservador que o Brasil já viu, que foi fechado a ofício para Alexandre de Moraes. E o Alan dos Santos, o dono dessa empresa, está foragido nos Estados Unidos com mandado de prisão. Prisão. Um jornalista famoso que falava com milhões de pessoas todos os dias. Por favor, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Obrigado. Como vocês puderam ver, eu tentei da melhor forma possível apresentar para eles a degradante, absurda situação que se encontra o Brasil, não apenas no que diz respeito à liberdade de expressão, mas o uso da justiça como perseguição, as ordens ilegais, desrespeito à Constituição. Bom, eu realmente despejei tudo aquilo que estava entalado na minha garganta há muito tempo. Levará alguns meses até que esse relatório fique pronto, mas a percepção que eu tive é muito boa. Eu acho que vai vir um relatório que vai mostrar realmente o que está acontecendo no Brasil. Da nossa parte, nós não podemos parar de trabalhar. Continue marcando o Pedro Vaca, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no seu Twitter, no seu Instagram. Pegue prints que mostram que houve censura, matérias da imprensa, trechos de vídeo, onde você percebe claramente que há uma censura, que há um viés ideológico na nossa Suprema Corte. Poste no Twitter, no X, e marque Pedro Vaca. Pedro Vaca, ele usa muito o X, é a principal ferramenta que ele usa para se informar das coisas. Então vai lá, deixe os seus comentários, marque ele sempre, coloque esses vídeos, esses posts nos comentários das postagens dele. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito a vir um relatório favorável a resgatarmos a liberdade de expressão no Brasil. Um abraço. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho.
Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.